Homem rico abandona a filha com braço quebrado na floresta. Mas o cavalo guarda um segredo sinistro. Era uma manhã sombria quando a tragédia aconteceu. Joaquim, um empresário de sucesso, impiedosamente absorvido por sua própria imagem, decidiu que o escândalo não deveria manchar seu nome. Sua adorável filha Clara, a menina de olhos grandes e sorriso iluminado, havia se machucado durante uma caminhada pela floresta que cercava sua imponente mansão. O braço quebrado dela, um grito de dor ensurdecedor, não foi suficiente para derreter o coração de Joaquim. Ao invés disso, ele se viu apressado e consumido pelo pavor do que o mundo pensaria. Pai negligente, abandonou a filha. Assim, fez o impensável, virou as costas e fugiu, deixando Clara sozinha, em meio àquelas árvores antigas e sussurrantes. A floresta estava cheia de mistérios, de sombras que dançavam sob os raios tímidos do sol. Clara, perdida aí, assustada, tentou gritar. Mas quem poderia ouvir? A dor no braço parecia ser apenas um eco da dor que ela sentia no coração. Mas o que ela não sabia era que naquele reduto improvisado, um espírito antigo estava prestes a fazer sua aparição. No terceiro dia, quando Clara já se permitia sonhar acordada entre as lágrimas e o medo, ele apareceu. Um cavalo negro, de crinas longas como sombras, surgiu entre as árvores. Ele não era um cavalo qualquer. Havia algo de mágico no seu olhar profundo e sábio. Clara, esquecendo a dor, estendeu a mão. O cavalo se aproximou, e em um instante de conexão inexplicável, ela sentiu um calor se espalhar pelo corpo. Ele parecia entender a solidão dela, e teve certeza de que estava ali para algo maior. Enquanto os dias passavam, e a dor física começava a ceder, Clara sentiu uma força estranha surgindo dentro dela, guiada pelo cavalo. Em meio a algumas caminhadas pela floresta, visões começaram a aparecer, fragmentos do passado de sua família, segredos que poderiam muito bem ser a chave para entender a vilania de Joaquim, um legado de traição e ambição que se arrastava nas raízes daquelas árvores centenárias. E então, ao escurecer, algo mais despertava na floresta. Sons que pareciam ecos de risadas e choros de tempos passados, sombras mais densas se formando nas árvores. Clara, agora ciente de que a maldição da sua família estava prestes a se revelar, percebeu que o cavalo não era apenas um amigo. Ele era um guardião, um guia, que a levava para o centro de algo muito maior que ela mesma. Conforme os olhos de Clara se abriam para a verdade, ela se via diante de uma escolha aterrorizante: continuar a trilhar o mesmo caminho que seu pai, perpetuando o ciclo de dor, ou usar o conhecimento e a força que o cavalo lhe proporcionava para buscar um futuro diferente. Um futuro onde amor e perdão pudessem finalmente prevalecer. Com a escuridão se aproximando, Clara hesitou. O que realmente estava escondido na floresta? E qual o preço que ela teria que pagar para desvendar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para o cavalo negro, sentindo a conexão entre eles se intensificar. Havia algo mais ali. Algo que ela sentia pulsar como um mistério prestes a ser desvendado. A luz do sol se escondia atrás das nuvens, e a floresta parecia sussurrar segredos, enquanto a brisa tocava seu rosto. Mas a pergunta que a inquietava girava em sua mente. O que mais poderia a floresta esconder? Então, num piscar de olhos, algo movimentou-se entre as árvores. Clara congelou, seu coração acelerando, e o cavalo ficou ainda, como se sentisse a tensão no ar. Uma figura emergiu das sombras. Era Joaquim, seu pai. Mas não era apenas ele ali. Ao lado dele estava uma mulher de cabelos claros e expressão arrogante. Clara se sentiu paralisar ao reconhecê-la. Era Alice, a esposa de Joaquim, cuja presença sempre era marcada por um ar de superioridade e frieza.
Você não deveria estar aqui, gritou Clara, a dor no braço esquecida momentaneamente. O que Joaquim estava fazendo naquele lugar? A floresta não era bem-vinda a ele, nem ao seu ego inflado. Clara, Joaquim balbuciou, os olhos arregalados. Eu vim buscar você. Precisamos conversar. A mulher ao seu lado apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. É hora de você saber a verdade, minha querida. Tanta coisa foi escondida de você. O que você está falando? Clara perguntou, medo e confusão tomando conta dela. A sensação de traição a invadiu, uma onda de emoções turbulentas. As palavras de Alice cortaram o ar como uma lâmina. Você é especial, Clara. E o que seu pai fez, ele fez por sua segurança. A verdade é que sua vida depende de ocultar quem você realmente é. Parou. Que jogo é esse? Clara sentiu suas mãos tremerem. Você está mentindo? Os olhos de Joaquim transbordavam desespero. Clara, nós não temos tempo para isso. Você precisa entender. Ouvindo a conversa, o cavalo se movimentou, inquieto. Clara sentiu uma energia pulsar entre eles, como se o animal estivesse advertindo sobre algo muito maior, e de repente, um tremor atravessou o chão. As árvores balançaram, folhas caíram como lágrimas, e um som ensurdecedor brotou do fundo da floresta, como se a própria natureza estivesse gritando. Não, não, não! Joaquim murmurou, atordoado. Ele olhou fixamente para Clara, como se um imenso peso estivesse sendo descarregado em seus ombros. Você precisa saber. Sua mãe era uma guardiã. A maldição que se abateu sobre nossa família não é só uma história. É real. Clara fez um passo para trás, seu coração batendo. Descompassado. O que você fez com ela? A sua voz tremia de raiva e dor. Eu a perdi para proteger você da verdade. Para que você não tivesse que viver com o peso disso, ele disse, e seus olhos se encheram de lágrimas. Alice interrompeu com uma risada fria. Ela não é a única. Você não tem ideia do que realmente significa ser da nossa linhagem. Nesse instante, um clarão explodiu na floresta, e a terra começou a se abrir, revelando uma fenda profunda. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, e o cavalo reagiu, relinchando, inquieto. Não, você está colocando tudo em risco, gritou Joaquim. O desespero em sua voz era visível, como se ele estivesse perdendo o controle. Mas Clara estava paralisada, entre olhar para o pai e para a mulher que parecia saber mais do que deixava transparecer. Você precisa fazer uma escolha, Clara, disse Alice, com um olhar ardiloso. Aceitar ou recusar seu destino. A escolha é sua, mas o tempo está acabando. Clara se viu no centro de um turbilhão de confusão e medo. A verdade estava ali, exposta, mas o que ela faria com isso? Seu pai havia mentido e quem era Alice realmente? A floresta começou a gritar, e Clara percebeu que as revelações apenas começavam. Ela precisava decidir rapidamente. E quando tomou coragem para dar um passo à frente, algo dentro dela pulsou com uma nova força. Mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, um grito cortou o ar. Pai! Era a última coisa que conseguiu dizer antes da fenda se abrir completamente, e o mundo ao seu redor começar a desabar. O que aconteceria agora? O que mais a floresta escondia? Clara ficou paralisada, encarando a fenda que se abria sob seus pés. O tremor fez seu coração acelerar e a última coisa que ela ouviu antes de tudo desabar foi o grito angustiado de Joaquim. Clara! Foi como se o tempo tivesse desacelerado. As árvores balançavam, a floresta estava em plena convulsão, e a voz de Alice cortou como um dardo. Você precisa escolher agora. A sensação de estar presa entre essas verdades e mentiras era sufocante. Um frio percorria a espinha de Clara. Mas, no meio do caos, ela olhou para o cavalo. Ele relinchou, e algo no brilho intenso de seus olhos a fez se sentir forte. Qual verdade? Clara gritou de volta, tentando ignorar a dor que arranhava seu peito. O que você esconde, pai? As palavras de Joaquim a atingiram como uma tempestade. Clara, não temos tempo para discutir. O que você descobrirá agora pode mudar tudo. Antes que pudesse protestar, a fenda se alargou mais, e Clara rapidamente pensou em seu pai, aquele homem que havia escolhido a própria imagem ao invés dela. Mas algo dentro dela começou a se movimentar,
uma sensação de que ela era mais do que ele tinha deixado transparecer. As visões que teve com o cavalo agora se tornavam mais presentes, mais vívidas. Todas aquelas lembranças acumuladas começaram a se entrelaçar. Então, um grito ensurdecedor partiu do fundo da floresta. Clara sentiu um pânico imediato ao perceber que a fenda não era apenas um buraco, mas um portal, algo muito maior, proporcionando acesso a uma verdade que ela nunca imaginara. Lá, no limiar dessa queda, Clara viu o reflexo de algo sombrio. Uma figura se destacou dentro da fenda. Era sua mãe, não agachada nem submissa, mas radiante como um espírito antigo. Clara, sua voz ecoou com força, a verdade que você procura. Nunca esteve perdida. Você sempre soube, e ele tentou te proteger de sua essência. Os olhos de Joaquim se arregalaram em horror. Não, isso não é possível. Do que ela falou? O que está acontecendo? Os batimentos cardíacos de Clara eram trovões em seu peito, e a conexão entre ela e a mãe se tornava mais intensa. Alice, ao fundo, começou a rir. Mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de triunfo. O legado dela vive em você, Clara, disse Alice. E em sua voz havia uma malícia que a fazia tremer. Enquanto ela guardou seu segredo, Joaquim abandonou tudo por medo, mas a verdade dela irá te consumir. Com isso, uma luz forte, um brilho ofuscante, surgiu da fenda e apagou a escuridão ao redor. Clara se sentiu puxada para essa luz, e o cavalo a trouxe para mais perto. Ela podia sentir a ansiedade correndo por todo o seu corpo, mas ao mesmo tempo uma determinação crescente. Não, você não pode deixar ela entrar, Joaquim gritou, mas cada palavra dele parecia um eco distante, perdido na correnteza do som. O cavalo negro empurrou Clara para frente, e enquanto a luz a envolvia, ela percebeu que não era apenas a presença de sua mãe que a chamava. Eram todos os poderes acumulados de suas ancestrais, cheios de fúria, amor e dor. A fenda começou a rugir não como uma ameaça, mas como uma promessa. Então, num instante, Clara decidiu: eu escolho a verdade. E com isso, o mundo à sua volta desabou em luz e sombras. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara não sabia onde estava. A floresta tinha mudado. A atmosfera estava saturada de um novo poder. E ali, à sua frente, o que ela viu fez seu coração parar. Joaquim havia se tornado um reflexo de seu passado, uma versão embaçada dele mesmo. Mas o que mais a intrigou, Clara pôde ver claramente a silhueta de Alice, que agora possuía uma expressão completamente diferente, mostrando algo que nunca havia visto antes: medo. A cada respiração que dava, Clara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto um novo eco ressoava pela floresta, a única certeza era que a verdade viria a um custo muito mais alto do que ela poderia imaginar, como se o destino tivesse mais segredos a revelar. Clara estava paralisada, vendo as sombras se formando ao seu redor. O cavalo negro memende ao seu lado, com seus olhos brilhando intensamente, como se tentasse guiá-la em meio ao turbilhão que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de tensão, e a imagem de sua mãe radiante na fenda começou a se desvanecer, mas não antes de sussurrar: confie em você, Clara. Antes que ela pudesse reagir, um rugido profundo ecoou da fenda, e uma onda de energia começou a se propagar. Clara sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse em sintonia com a floresta. E ali, subitamente, a luz explodiu à sua frente, como um flash que ofuscava tudo. Quando a claridade se dissipou, o que Clara viu a deixou em choque. Na frente dela estava Joaquim. Mas não como o pai que ela conhecia. Ele estava cercado por uma meia-luz, e seus olhos, normalmente cheios de desespero, agora eram frios e calculistas. A expressão dele, outrora atormentada, se transformou em algo sombrio, quase maléfico. Você nunca deveria ter feito isso, Clara, ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. Ela não pode voltar. Não agora. A revelação a atingiu como um punho. A fenda não era apenas um portal. Era um limite entre mundos, entre realidades. A verdade que Joaquim havia escondido não se tratava de sua proteção, mas de controle. O universo tinha um preço, e Clara era a peça-chave dele.
Você fez um pacto, não fez? Clara perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A lógica parecia escorregar tão rapidamente quanto o chão sob seus pés. Você entregou minha mãe. Você a sacrificou para se manter no poder. Joaquim hesitou, o olhar alternando entre culpa e raiva. A escolha não era sua, Clara, era sobre a sobrevivência da nossa linhagem. Você não entende. Alice, que até então parecia apenas uma sombra, deu um passo à frente com um sorriso que enfocava o terror. Ela é seu futuro, Joaquim. E você não pode mais controlá-la. Suas palavras soaram como um sino, ecoando no silêncio que se seguiu. Futuro? Eu sou um futuro? Clara sussurrou, assustada. Era como se a própria floresta estivesse ouvindo, aguçando suas reações. A revelação era mais cruel do que qualquer acidente em que havia se envolvido. O que mais Joaquim havia escondido? Então, tudo mudou. Um grito agudo cortou a tensão no ar. Clara girou rapidamente e viu uma nova figura emergindo da fenda. Uma garota. Com cabelos escuros e olhos vazios, ela se movia com uma agilidade sobrenatural, como se tivesse vindo de outra era. Era como se seu próprio reflexo estivesse diante dela, mas não exatamente igual. Clara, a garota gritou, a voz ecoando com uma mistura de desespero e urgência. Você precisa entender. A verdade é mais do que você imagina. Eles estão planejando acabar com você. O quê? A verdade? Clara. Paralisou, tentando processar tudo. Quem é você? O que está acontecendo? A outra Clara, que poderia ser um espelho, mas não era, começou a se desfazer na bruma ao seu redor. Eu sou você, Clara. O que você se tornará se não parar isso agora? Ele e Alice estão tramando algo que pode destruir nossa linha do tempo. A floresta, que antes parecia uma aliada, agora era um campo de batalha. Clara se viu diante de uma escolha, e o que ouvirá de sua mãe a levar a perceber que a luz não era uma salvação, mas um fardo. Com isso, um frio percorreu sua espinha, e a imagem do cavalo negro piscou em sua mente. Uma conexão inexplicável surgia, como se o cavalo fosse o verdadeiro guardião, o que poderia protegê-la de Joaquim e Alice. O grito de Joaquim irrompeu novamente, rasgando a tensão. Você não pode quebrar o ciclo. Ele avançou na direção de Clara, mas foi interrompido pelo animal que a cercava. O que estava prestes a acontecer? Clara sentiu a dor crescer e a resposta pulsava cada vez mais forte dentro dela. Você vai se enganar outra vez, se não agir agora, a outra Clara gritou, e a convergência dos mundos parecia cada vez mais próxima. Com tudo se desmoronando ao seu redor, Clara fez uma única escolha. Ela não recuaria mais. Mas qual seria o preço dessa postura? E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ela acreditava? A última pergunta reverberou no ar antes que tudo ocorresse em um turbilhão de luz e escuridão, deixando a floresta ofuscada e Clara em choque, a incerteza pulsando em seu peito. O que mais a aguardava nessa nova realidade? Clara estava paralisada, vendo as sombras se formando ao seu redor. O cavalo negro permanecia ao seu lado, seus olhos brilhando intensamente, como se tentasse guiá-la em meio ao turbilhão que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de tensão, e a imagem de sua mãe, radiante na fenda, começou a se desvanecer, mas não antes de sussurrar: confie em você, Clara. Antes que ela pudesse reagir, um rugido profundo ecoou da fenda, e uma onda de energia começou a se propagar. Clara sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse em sintonia com a floresta, e ali, subitamente, a luz explodiu à sua frente, como um flash que ofuscava tudo. Quando a claridade se dissipou, o que Clara viu a deixou em choque. Na frente dela estava Joaquim, mas não como o pai que ela conhecia. Ele estava cercado por uma meia-luz, e seus olhos, normalmente cheios de desespero, agora eram frios e calculistas. A expressão dele, outrora atormentada, se transformou em algo sombrio, quase maléfico. Você nunca deveria ter feito isso, Clara, ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. Ela não pode voltar, não agora. A revelação a atingiu como um punho. A fenda não era apenas um portal. Era um limite entre mundos, entre realidades.
A verdade que Joaquim havia escondido não se tratava de sua proteção, mas de controle. O universo tinha um preço, e Clara era a peça-chave dele. Você fez um pacto, não fez? Clara perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A lógica parecia escorregar tão rapidamente quanto o chão sob seus pés. Você entregou minha mãe, você a sacrificou para se manter no poder. Joaquim hesitou, o olhar alternando entre culpa e raiva. A escolha não era sua, Clara, era sobre a sobrevivência da nossa linhagem. Você não entende. Alice, que até então parecia apenas uma sombra, deu um passo à frente com um sorriso que enfocava o terror. Ela é seu futuro, Joaquim, e você não pode mais controlá-la. Suas palavras soaram como um sino, ecoando no silêncio que se seguiu. Futuro? Eu sou um futuro? Clara sussurrou assustada. Era como se a própria floresta estivesse ouvindo, aguçando suas reações. A revelação era mais cruel do que qualquer acidente em que havia se envolvido. O que mais Joaquim havia escondido? Então, tudo mudou. Um grito agudo cortou a tensão no ar. Clara girou rapidamente e viu uma nova figura emergindo da fenda. Uma garota. Com cabelos escuros e olhos vazios, ela se movia com uma agilidade sobrenatural, como se tivesse vindo de outra era. Era como se seu próprio reflexo estivesse diante dela, mas não exatamente igual. Clara! A garota gritou, a voz ecoando com uma mistura de desespero e urgência. Você precisa entender. A verdade é mais do que você imagina. Eles estão planejando acabar com você. O quê? A verdade? Clara paralisou, tentando processar tudo. Quem é você? O que está acontecendo? A outra Clara, que poderia ser um espelho, mas não era, começou a se desfazer na bruma ao seu redor. Eu sou você, Clara. O que você se tornará se não parar isso agora? Ele e Alice estão tramando algo que pode destruir nossa linha do tempo. A floresta, que antes parecia uma aliada, agora era um campo de batalha. Clara se viu diante de uma escolha, e o que ouvira de sua mãe a levara a perceber que a luz não era uma salvação, mas um fardo. Com isso, um frio percorreu sua espinha, e a imagem do cavalo negro piscou em sua mente. Uma conexão inexplicável surgia, como se o cavalo fosse o verdadeiro guardião, o que poderia protegê-la de Joaquim e Alice. O grito de Joaquim irrompeu novamente, rasgando a tensão. Você não pode quebrar o ciclo. Ele avançou na direção de Clara, mas foi interrompido pelo animal que a cercava. O que estava prestes a acontecer? Clara sentiu a dor crescer, e a resposta pulsava cada vez mais forte dentro dela. Você vai se enganar outra vez, se não agir agora, a outra Clara gritou, e a convergência dos mundos parecia cada vez mais próxima. Com tudo se desmoronando ao seu redor, Clara fez uma única escolha. Ela não recuaria mais. Mas qual seria o preço dessa postura? E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ela acreditava? E então, com um movimento abrupto, a fenda pulsou. E algo se soltou dela. Era uma névoa densa, uma entidade em forma de sombra, que parecia ter vida própria. Clara olhou com horror, enquanto a sombra avançava, engolindo o ar ao seu redor. Desesperada, gritou, o que é isso? A sombra se infiltrou em Joaquim e Alice, e em um instante, ambas as figuras, antes poderosas, desmoronaram, seus rostos se desvanecendo em expressões de terror. Não, o que você fez, Clara? Joaquim gritou, mas a voz parecia distante. A verdade o atingira de uma forma que ele jamais imaginara. No entanto, o que realmente assustou Clara foi a visão de uma terceira alma surgindo por trás da névoa. Era sua mãe. Mas não como um espírito ou guardiã. Ela estava consumida pela sombra, sua essência se entrelaçando com a escuridão. Clara, sua mãe clamou, a voz cheia de desespero. A escolha não era sua, o ciclo não pode ser quebrado. Nesse momento, a revelação final, a verdadeira natureza de sua mãe não era de proteção, mas de controle e traição. A fenda era uma armadilha para Clara o tempo todo, e enquanto ela lutava pelo controle, a única verdade era que ela estava se tornando a antítese do que sempre quis. E quando a sombra finalmente se manifestou, envolvendo tudo em um abraço sombrio e sufocante, Clara percebeu que a luta não era apenas para entender quem ela era,
mas para descobrir quem nunca deveria ter sido. O que ela faria agora? A resposta estava se aproximando, mas Clara sabia que a batalha estava longe de acabar. Clara estava paralisada, vendo as sombras se formando ao seu redor. O cavalo negro permanecia ao seu lado, seus olhos brilhando intensamente, como se tentasse guiá-la em meio ao turbilhão que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de tensão, e a imagem de sua mãe, radiante na fenda, começou a se desvanecer, mas não antes de sussurrar: "Confie em você." Antes que ela pudesse reagir, um rugido profundo ecoou da fenda, e uma onda de energia começou a se propagar. Clara sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse em sintonia com a floresta. E ali, subitamente, a luz explodiu à sua frente, como um flash que ofuscava tudo. Quando a claridade se dissipou, o que Clara viu a deixou em choque. Na frente dela, estava Joaquim, mas não como o pai que ela conhecia. Ele estava cercado por uma meia-luz, e seus olhos, normalmente cheios de desespero, agora eram frios e calculistas. A expressão dele, outrora atormentada, se transformou em algo sombrio, quase maléfico. "Você nunca deveria ter feito isso, Clara", ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. "Ela não pode voltar. Não agora." A revelação a atingiu como um punho. A fenda não era apenas um portal. Era um limite entre mundos, entre realidades. A verdade que Joaquim havia escondido não se tratava de sua proteção, mas de controle. O universo tinha um preço, e Clara era a peça-chave dele. "Você fez um pacto, não fez?" Clara perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A lógica parecia escorregar tão rapidamente quanto o chão sob seus pés. "Você entregou minha mãe. Você a sacrificou para se manter no poder." Joaquim hesitou, o olhar alternando entre culpa e raiva. "A escolha não era sua, Clara. Era sobre a sobrevivência da nossa linhagem. Você não entende." Alice, que até então parecia apenas uma sombra, deu um passo à frente com um sorriso que enfocava o terror. "Ela é seu futuro, Joaquim. E você não pode mais controlá-la." Suas palavras soaram como um sino, ecoando no silêncio que se seguiu. "Futuro? Eu sou um futuro?" Clara sussurrou assustada. Era como se a própria floresta estivesse ouvindo, aguçando suas reações. A revelação era mais cruel do que qualquer acidente em que havia se envolvido. O que mais Joaquim havia escondido? Então, tudo mudou. Um grito agudo cortou a tensão no ar. Clara girou rapidamente e viu uma nova figura emergindo da fenda. Uma garota. Com cabelos escuros e olhos vazios, ela se movia com uma agilidade sobrenatural, como se tivesse vindo de outra era. Era como se seu próprio reflexo estivesse diante dela, mas não exatamente igual. "Clara!" a garota gritou, a voz ecoando com uma mistura de desespero e urgência. "Você precisa entender. A verdade é mais do que você imagina. Eles estão planejando acabar com você." "O que é a verdade?" Clara paralisou, tentando processar tudo. "Quem é você? O que está acontecendo?" A outra Clara, que poderia ser um espelho, mas não era, começou a se desfazer na bruma ao seu redor. "Eu sou você, Clara. O que você se tornará se não parar isso agora? Ele e Alice estão tramando algo que pode destruir nossa linha do tempo. A floresta, que antes parecia uma aliada, agora era um campo de batalha." Clara se viu diante de uma escolha, e o que ouviu de sua mãe a levar a perceber que a luz não era uma salvação, mas um fardo. Com isso, um frio percorreu sua espinha, e a imagem do cavalo negro piscou em sua mente. Uma conexão inexplicável surgia, como se o cavalo fosse o verdadeiro guardião, o que poderia protegê-la de Joaquim e Alice. O grito de Joaquim irrompeu novamente, rasgando a tensão. "Você não pode quebrar o ciclo." Ele avançou na direção de Clara, mas foi interrompido pelo animal que a cercava. O que estava prestes a acontecer? Clara sentiu a dor crescer, e a resposta pulsava cada vez mais forte dentro dela. "Você vai se enganar outra vez, se não agir agora." A outra Clara gritou, e a convergência dos mundos parecia cada vez mais próxima. Com tudo se desmoronando ao seu redor, Clara fez uma única escolha. Ela não recuaria mais. Mas qual seria o preço dessa postura? E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ela acreditava? E então,
Com um movimento abrupto, a fenda pulsou e algo se soltou dela. Era uma névoa densa, uma entidade em forma de sombra, que parecia ter vida própria. Clara olhou com horror, enquanto a sombra avançava, engolindo o ar ao seu redor. Desesperada, gritou: "O que é isso?" A sombra se infiltrou em Joaquim e Alice, e em um instante, ambas as figuras, antes poderosas, desmoronaram. Seus rostos se desvanecendo em expressões de terror. "Não! O que você fez, Clara?" Joaquim gritou, mas a voz parecia distante. A verdade o atingira de uma forma que ele jamais imaginara. Mas o que realmente assustou Clara foi a visão de uma terceira alma surgindo por trás da névoa. Era sua mãe, mas não como um espírito ou guardiã. Ela estava consumida pela sombra, sua essência se entrelaçando com a escuridão. "Clara!" Sua mãe clamou, a voz cheia de desespero. "A escolha não era sua. O ciclo não pode ser quebrado." Nesse momento, a revelação final. A verdadeira natureza de sua mãe não era de proteção, mas de controle e traição. A fenda era uma armadilha para Clara o tempo todo. E enquanto ela lutava pelo controle, a única verdade era que ela estava se tornando a antítese do que sempre quis. E quando a sombra finalmente se manifestou, envolvendo tudo em um abraço sombrio e sufocante, Clara percebeu que a luta não era apenas para entender quem ela era, mas para descobrir quem nunca deveria ter sido. O que ela faria agora? A resposta estava se aproximando, mas Clara sabia que a batalha estava longe de acabar. "Clara, você pertence a nós!" gritou a sombra, e em um instante a realidade pareceu se inverter. Clara estava não apenas entre mundos, mas seu próprio destino estava sendo moldado de maneira que ela nunca havia imaginado. Tudo o que ela conhecia, tudo no que acreditava, estava prestes a ser desfeito. Uma pergunta amarga ecoou em sua mente: quem sou eu realmente? Clara estava paralisada, vendo a sombra se formando ao seu redor. O cavalo negro permanecia ao seu lado, seus olhos brilhando intensamente, como se tentasse guiá-la em meio ao turbilhão que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de tensão, e a imagem de sua mãe, radiante na fenda, começou a se desvanecer, mas não antes de sussurrar: "Confie em você." Antes que ela pudesse reagir, um rugido profundo ecoou da fenda, e uma onda de energia começou a se propagar. Clara sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse em sintonia com a floresta, e ali subitamente a luz explodiu à sua frente, como um flash que ofuscava tudo. Quando a claridade se dissipou, o que Clara viu a deixou em choque. Na frente dela estava Joaquim, mas não como o pai que ela conhecia. Ele estava cercado por uma meia luz, e seus olhos, normalmente cheios de desespero, agora eram frios e calculistas. A expressão dele, outrora atormentada, se transformou em algo sombrio, quase maléfico. "Você nunca deveria ter feito isso, Clara." Ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. "Ela não pode voltar, não agora." A revelação a atingiu como um punho. A fenda não era apenas um portal. Era um limite entre mundos, entre realidades. A verdade que Joaquim havia escondido não se tratava de sua proteção, mas de controle. O universo tinha um preço, e Clara era a peça-chave dele. "Você fez um pacto, não fez?" Clara perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A lógica parecia escorregar tão rapidamente quanto o chão sob seus pés. "Você entregou minha mãe, você a sacrificou para se manter no poder." Joaquim hesitou, o olhar alternando entre culpa e raiva. "A escolha não era sua, Clara. Era sobre a sobrevivência da nossa linhagem. Você não entende." Alice, que até então parecia apenas uma sombra, deu um passo à frente com um sorriso que enfocava o terror. "Ela é seu futuro, Joaquim, e você não pode mais controlá-la." Suas palavras soaram como um sino, ecoando no silêncio que se seguiu. "Futuro, eu sou um futuro," Clara sussurrou assustada. Era como se a própria floresta estivesse ouvindo, aguçando suas reações. A revelação era mais cruel do que qualquer acidente em que havia se envolvido. O que mais Joaquim havia escondido? Então tudo mudou. Um grito agudo cortou a tensão no ar. Clara girou rapidamente e viu uma nova figura emergindo da fenda.
Uma garota, com cabelos escuros e olhos vazios. Ela se movia com uma agilidade sobrenatural, como se tivesse vindo de outra era. Era como se seu próprio reflexo estivesse diante dela, mas não exatamente igual. Clara, a garota gritou, a voz ecoando com uma mistura de desespero e urgência. Você precisa entender, a verdade é mais do que você imagina. Eles estão planejando acabar com você. A verdade? Clara paralisou, tentando processar tudo. Quem é você? O que está acontecendo? A outra Clara, que poderia ser um espelho, mas não era, começou a se desfazer na bruma ao seu redor. Eu sou você, Clara. O que você se tornará se não parar isso agora? Ele e Alice estão tramando algo que pode destruir nossa linha do tempo. A floresta, que antes parecia uma aliada, agora era um campo de batalha. Clara se viu diante de uma escolha. E o que ouviu de sua mãe a levara a perceber que a luz não era uma salvação, mas um fardo. Com isso, frio percorreu sua espinha, e a imagem do cavalo negro piscou em sua mente. Uma conexão inexplicável surgia, como se o cavalo fosse o verdadeiro guardião, o que poderia protegê-la de Joaquim e Alice. O grito de Joaquim irrompeu novamente, rasgando a tensão. Você não pode quebrar o ciclo. Ele avançou na direção de Clara, mas foi interrompido pelo animal que a cercava. O que estava prestes a acontecer? Clara sentiu a dor crescer e a resposta pulsava cada vez mais forte dentro dela. Você vai se enganar outra vez se não agir agora. A outra Clara gritou, e a convergência dos mundos parecia cada vez mais próxima. Com tudo se desmoronando ao seu redor, Clara fez uma única escolha. Ela não recuaria mais. Mas qual seria o preço dessa postura? E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ela acreditava? E então, com um movimento abrupto, a fenda pulsou e algo se soltou dela. Era uma névoa densa, uma entidade em forma de sombra, que parecia ter vida própria. Clara olhou com horror enquanto a sombra avançava, engolindo o ar ao seu redor. Desesperada, gritou, "O que é isso?" A sombra se infiltrou em Joaquim e Alice, e em um instante, ambas as figuras, antes poderosas, desmoronaram, seus rostos se desvanecendo em expressões de terror. "Não, o que você fez, Clara?" Joaquim gritou, mas a voz parecia distante. A verdade o atingira de uma forma que ele jamais imaginara. Mas o que realmente assustou Clara foi a visão de uma terceira alma surgindo por trás da névoa. Era sua mãe, mas não como um espírito ou guardiã. Ela estava consumida pela sombra, sua essência se entrelaçando com a escuridão. "Clara!" sua mãe clamou, a voz cheia de desespero. A escolha não era sua. O ciclo não pode ser quebrado. Nesse momento, a revelação final. A verdadeira natureza de sua mãe não era de proteção, mas de controle e traição. A fenda era uma armadilha para Clara o tempo todo, e enquanto ela lutava pelo controle, a única verdade era que ela estava se tornando a antítese do que sempre quis. E quando a sombra finalmente se manifestou, envolvendo tudo em um abraço sombrio e sufocante, Clara percebeu que a luta não era apenas para entender quem ela era, mas para descobrir quem nunca deveria ter sido. O que ela faria agora? A resposta estava se aproximando, mas Clara sabia que a batalha estava longe de acabar. Clara estava paralisada, vendo as sombras se formando ao seu redor. O cavalo negro permanecia ao seu lado, seus olhos brilhando intensamente, como se tentasse guiá-la em meio ao turbilhão que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de tensão e a imagem de sua mãe, radiante na fenda, começou a se desvanecer. Mas não antes de sussurrar, "Confie em você." Antes que ela pudesse reagir, um rugido profundo ecoou da fenda, e uma onda de energia começou a se propagar. Clara sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse em sintonia com a floresta. E ali, subitamente, a luz explodiu à sua frente, como um flash que ofuscava tudo. Quando a claridade se dissipou, o que Clara viu a deixou em choque. Na frente dela estava Joaquim, mas não como o pai que ela conhecia. Ele estava cercado por uma meia-luz, e seus olhos, normalmente cheios de desespero, agora eram frios e calculistas. A expressão dele, outrora atormentada, se transformou em algo sombrio, quase maléfico.
Você nunca deveria ter feito isso, Clara. Ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. Ela não pode voltar. Não agora. A revelação a atingiu como um punho. A fenda não era apenas um portal. Era um limite entre mundos, entre realidades. A verdade que Joaquim havia escondido não se tratava de sua proteção, mas de controle. O universo tinha um preço, e Clara era a peça-chave dele. Você fez um pacto, não fez? Clara perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A lógica parecia escorregar tão rapidamente quanto o chão sob seus pés. Você entregou minha mãe. Você a sacrificou para se manter no poder. Joaquim hesitou, o olhar alternando entre culpa e raiva. A escolha não era sua, Clara. Era sobre a sobrevivência da nossa linhagem. Você não entende. Alice, que até então parecia apenas uma sombra, deu um passo à frente com um sorriso que enfocava o terror. Ela é seu futuro, Joaquim, e você não pode mais controlá-la. Suas palavras soaram como um sino, ecoando no silêncio que se seguiu. Futuro? Eu sou um futuro? Clara sussurrou, assustada. Era como se a própria floresta estivesse ouvindo, aguçando suas reações. A revelação era mais cruel do que qualquer acidente em que havia se envolvido. O que mais Joaquim havia escondido? Então, tudo mudou. Um grito agudo cortou a tensão no ar. Clara girou rapidamente e viu uma nova figura emergindo da fenda. Uma garota, com cabelos escuros e olhos vazios, ela se movia com uma agilidade sobrenatural, como se tivesse vindo de outra era. Era como se seu próprio reflexo estivesse diante dela, mas não exatamente igual. Clara, a garota gritou, a voz ecoando com uma mistura de desespero e urgência. Você precisa entender, a verdade é. Mais do que você imagina, eles estão planejando acabar com você. A verdade, Clara paralisou, tentando processar tudo. Quem é você? O que está acontecendo? A outra Clara, que poderia ser um espelho, mas não era, começou a se desfazer na bruma ao seu redor. Eu sou você, Clara. O que você se tornará se não parar isso agora? Ele e Alice estão tramando algo que pode destruir nossa linha do tempo. A floresta, que antes parecia uma aliada, agora era um campo de batalha. Clara se viu diante de uma escolha. E o que ouviu de sua mãe a levar a perceber que a luz não era uma salvação, mas um fardo. O grito de Joaquim irrompeu novamente, rasgando a tensão. Você não pode quebrar o ciclo. Ele avançou na direção de Clara, e o cavalo negro, que até então estava calmo, relinchou com força, como se estivesse avisando que algo terrível se aproximava. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão de energia tomou conta da floresta. Clara viu Joaquim, Alice e a outra Clara sendo envolvidos em uma névoa escura, que parecia ter vida própria. Mas no meio do caos, um olhar familiar surgiu entre as sombras. Era a avó de Clara, Ana, que ela nunca conhecera. Ela estava ali, cercada por uma aura de luz. Clara, a velha clamou. O que está acontecendo? A escolha não era sua. Eles estão tentando libertar o que deveria permanecer preso. A formação de luz ao seu redor começou a se expandir, tocando as raízes da floresta, fazendo com que a terra se abrisse e revelasse segredos enterrados há muito tempo. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Avó, como você, que você sabe? A confusão tomou conta dela. Essa figura, essa presença que parecia tão familiar e estranha ao mesmo tempo. Joaquim fez um acordo com forças que não pode controlar. Clara, você sempre foi mais poderosa do que imagina. E a sua verdadeira herança não é uma maldição, mas uma definição de quem você deve se tornar. E nesse instante, a fenda começou a rugir como um furacão. Algo estava prestes a acontecer. O chão tremeu e as árvores pareciam gritar, liberando histórias de dor e traição. Prepare-se, Clara. Ele não quer que você saiba a verdade. Ele está com medo do que você pode se tornar se entender seu verdadeiro papel. Ana gritou, mas as palavras dela foram esmagadas pelo som ensurdecedor que ecoava. Entre a clareira em desespero, Clara sentiu o coração disparar. O que mais você esconde, pai? Joaquim, agora em pânico, olhou para a avó. Você não pode fazer isso. Essa conversa é perigosa. Clara, você precisa se afastar dela. O tom de repressão de Joaquim agora era uma súplica desesperada.
e a sombra começou a se aproximar, como se quisesse engolir tudo, todos os segredos, todas as verdades. Clara respirou fundo e percebeu que ela nunca estivera tão perto de descobrir quem realmente era. Mas enquanto a fumaça escura a envolvia, seu olhar se fixou em Joaquim. Ele era mais do que um simples pai. Ele era a chave para a destruição e a salvação. A questão que ficou martelando em sua mente era: até onde ele iria para preservar seus segredos? Isso não acaba aqui, avisou Ana, enquanto o mundo ao redor dela começava a desmoronar. E nesse momento, Clara soube que a batalha estava longe de terminar, e o que realmente havia sido encerrado. A floresta parecia sussurrar uma nova verdade, e Clara só tinha uma certeza. Ela precisava entender seu papel antes que fosse tarde demais. O que mais estava prestes a ser revelado. Clara estava paralisada, vendo as sombras se formando ao seu redor. O cavalo negro permanecia ao seu lado, seus olhos brilhando intensamente, como se tentasse guiá-la em meio ao turbilhão que estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de tensão e a imagem de sua mãe, radiante na fenda, começou a se desvanecer, mas não antes de sussurrar: "Confie em você." Antes que ela pudesse reagir, um rugido profundo ecoou da fenda, e uma onda de energia começou a se propagar. Clara sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse em sintonia com a floresta. E ali, subitamente, a luz explodiu à sua frente, como um flash que ofuscava tudo, quando a claridade se dissipou. O que Clara viu a deixou em choque. Na frente dela estava Joaquim, mas não como o pai que ela conhecia. Ele estava cercado por uma meia-luz, e seus olhos, normalmente cheios de desespero, agora eram frios e calculistas. A expressão dele, outrora atormentada, se transformou em algo sombrio, quase maléfico. "Você nunca deveria ter feito isso, Clara," ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. "Ela não pode voltar. Não agora." A revelação a atingiu como um punho. A fenda não era apenas um portal, era um limite entre mundos, entre realidades. A verdade que Joaquim havia escondido nem se tratava de sua proteção, mas de controle. O universo tinha um preço, e Clara era a peça-chave dele. "Você fez um pacto, não fez?" Clara perguntou, o nó na garganta apertando cada vez mais. A lógica parecia escorregar, tão rapidamente quanto o chão. "Sob seus pés. Você entregou minha mãe. Você a sacrificou para se manter no poder." Joaquim hesitou, o olhar alternando entre culpa e raiva. "A escolha não era sua, Clara. Era sobre a sobrevivência da nossa linhagem. Você não entende." Alice, que até então parecia apenas uma sombra, deu um passo à frente, com um sorriso que enfocava o terror. "Ela é seu futuro, Joaquim. E você não pode mais controlá-la." Suas palavras soaram como um sino, ecoando no silêncio que se seguiu. "Futuro? Eu sou um futuro?" Clara sussurrou assustada. Era como se a própria floresta estivesse ouvindo, aguçando suas reações. A revelação era mais cruel do que qualquer acidente que havia se envolvido. O que mais Joaquim havia escondido? Então tudo mudou. Um grito agudo cortou a tensão no ar. Clara girou rapidamente e viu uma nova figura emergindo da fenda. Uma garota. Com cabelos escuros e olhos vazios, ela se movia com uma agilidade sobrenatural, como se tivesse vindo de outra era. Era como se seu próprio reflexo estivesse diante dela, mas não exatamente igual. "Clara," a garota gritou, a voz ecoando com uma mistura de desespero e urgência. "Você precisa entender. A verdade é mais do que você imagina. Eles estão planejando acabar com você." A verdade. Clara paralisou, tentando processar tudo. "Quem é você? O que está acontecendo?" A outra Clara, que poderia ser um espelho, mas não era, começou a se desfazer na bruma ao seu redor. "Eu sou você, Clara. O que você se tornará se não parar isso agora? Ele e Alice estão tramando algo que pode destruir nossa linha do tempo." A floresta, que antes parecia uma aliada, agora era um campo de batalha. Clara se viu diante de uma escolha, e o que ouviu de sua mãe a levara a perceber que a luz não era uma salvação, mas um fardo. O grito de Joaquim irrompeu novamente, rasgando a tensão.
Você não pode quebrar o ciclo. Ele avançou na direção de Clara, e o cavalo negro, que até então estava calmo, relinchou com força, como se estivesse avisando que algo terrível se aproximava. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão de energia tomou conta da floresta. Clara viu Joaquim, Alice e a outra Clara sendo envolvidos em uma névoa escura, que parecia ter vida própria. Mas no meio do caos, um olhar familiar surgiu entre as sombras. Era a avó de Clara, Ana, que ela nunca conhecera. Ela estava ali, cercada por uma aura de luz. Clara, a velha clamou, o que está acontecendo? A escolha não era sua. Eles estão tentando libertar o que deveria permanecer preso. A formação de luz ao seu redor começou a se expandir, tocando as raízes da floresta, fazendo com que a terra se abrisse e revelasse segredos enterrados há muito tempo. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Avó, como você, o que você sabe? A confusão tomou conta dela. Essa figura, essa presença que parecia tão familiar e estranha ao mesmo tempo. Joaquim fez um acordo com forças que não pode controlar, Clara. Você sempre foi mais poderosa do que imagina. E a sua verdadeira herança não é uma maldição, mas uma definição de quem você deve se tornar. E nesse instante, a fenda começou a rugir como um furacão. Algo estava prestes a acontecer. O chão tremeu e as árvores pareciam gritar, liberando histórias de dor e traição. Prepare-se, Clara. Ele não quer que você saiba a verdade. Ele está com medo do que você pode se tornar se entender seu verdadeiro papel. Ana gritou, mas as palavras dela foram esmagadas pelo som ensurdecedor que ecoava. Entre a clareira em desespero, Clara sentiu o coração disparar. O que mais você esconde, pai? Joaquim, agora em pânico, olhou para a avó. Você não pode fazer isso. Essa conversa é perigosa. Clara, você precisa se afastar dela. O tom de repressão de Joaquim agora era uma súplica desesperada, e a sombra começou a se aproximar, como se quisesse engolir tudo, todos os segredos, todas as verdades. Clara respirou fundo e percebeu que ela nunca estivera tão perto de descobrir quem realmente era. Mas enquanto a fumaça escura a envolvia, seu olhar se fixou em Joaquim. Ele era mais do que um simples pai. Ele era a chave para a destruição e a salvação. A questão que ficou martelando em sua mente era: até onde ele iria para preservar seus segredos? Foi então que, de forma inesperada, algo quebrou na atmosfera pesada. Clara, fixada em Joaquim, percebeu que a verdade não era apenas sobre ela, mas sobre todos eles. Um grito agudo surgiu da fenda, e todos os rostos ao redor dela se tornaram sombra, iluminados por um brilho intenso. Você sempre foi mais do que uma mera peça no meu jogo, Clara, exclamou Joaquim, revelando um sorriso sinistro, um eco distante de quem ele realmente era. Eu não sou seu pai, apenas um guardião temporário. Meu verdadeiro propósito é muito maior do que você pode imaginar. O chão sob seus pés ruía, e Clara lutou para se manter de pé. O que isso significava? Joaquim não era mais o seu pai amoroso. Ele era um ser de outra dimensão. Alguém que controlava não apenas o futuro dela, mas do próprio universo. Estava falando da linhagem da qual faço parte? Perguntou ela, o desespero tomando conta. Você não é humano? Com isso, uma onda de energia a atingiu novamente, levando mais da verdade. Clara sentiu cada fragmento de poder correndo por suas veias. A floresta inteira estava tentando socorrê-la, mas agora era tarde demais. A revelação a deixou tremendo. O que ela deveria fazer com isso agora? Claro que algo muito mais profundo e mais obscuro estava em jogo. Qual era realmente o custo? Você ainda tem tempo, Clara. Escolha bem seu lado, gritou Ana. Mas Clara já estava perdida na confusão. A visão de Joaquim como um ser de poder a mudando para sempre. E quando tudo parecia iminente, o brilho diante dela começava a ficar mais intenso. Uma escolha precisava ser feita, mas que escolha? O que realmente estava em pauta e qual o preço a ser pago? Enquanto a névoa pulsava ao redor, Clara enfrentou Joaquim, seu coração martelando numa batida ensurdecedora. O que ele havia se tornado? Ele não era mais o pai que ela conhecia. O semblante sombrio, a frieza em seu olhar.
Tudo se despedaçava com o peso das revelações. Você não pode me controlar, eu sou mais do que você imagina. A floresta em volta começou a tremer, como se estivesse reagindo ao embate. Você não entende, Clara. A linhagem exige sacrifícios. Joaquim gritou, sua voz ecoando entre as árvores. Mas Clara não recuou. Ela sentia a presença da avó, de sua mãe, e do cavalo negro ao seu lado, um símbolo de força e proteção. Não, você me usou, e isso acaba aqui. Com um movimento rápido, a sombra ao redor deles começou a se agitar, como se tivesse ouvido a determinação dela. Clara respirou fundo, sentindo a energia pulsar dentro de si. As visões que tivera antes começaram a tomar forma novamente, revelando um caminho que ela deveria seguir. Clara, fuja! Ana gritou, mas já era tarde demais. Clara avançou, e a sombra se precipitou em direção a Joaquim e Alice. No instante em que a névoa envolveu as figuras, um grito ecoou, e eles desapareceram na escuridão. Ao mesmo tempo, uma onda de luz explodiu, preenchendo o espaço vazio. Clara, confusa, viu um brilho irreal surgir das raízes das árvores. O ciclo não precisa ser quebrado com dor. A avó proferiu, e com aquelas palavras, a floresta começou a se recuperar. A energia estava mudando, elas estavam livres. Em meio à fenda, Clara sentiu a presença de sua mãe em si. Dissipar, mas a conexão se fortaleceu. Confia em você, ecoou a voz de sua mãe. Clara fechou os olhos e fez a escolha. Eu escolho a verdade. Ao abrir os olhos, viu um novo mundo. A floresta estava cheia de vida, as cores vibrantes. O cavalo negro aproximou-se, relinchando suavemente, como se dissesse que estava tudo bem. Mas algo no fundo a inquietava. O que aconteceria a Joaquim e a Alice? A batalha tinha terminado, mas as consequências da luta ainda pairavam. E no instante em que a vida retornava à floresta, uma sombra fugidia passou correndo à distância. Clara se virou rapidamente, mas já era tarde. O que significava isso? A ideia de que o que havia feito poderia ser apenas um começo. Os segredos cobertos pela névoa ainda estavam por vir. Com um nó na garganta, Clara percebeu que sua jornada estava longe de acabar. Havia mais verdades a descobrir, mais segredos a enfrentar. Ela não estava sozinha. A herança que carregava era mais poderosa do que qualquer um imaginava. E o murmúrio da floresta parecia falar, convidando-a a seguir em frente. Agora, o que vem a seguir? Sussurrou de modo reflexivo, cercada por uma nova esperança e uma incerteza vibrante. Se você chegou até aqui e adorou essa história, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.